Olá, turma do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 14, né? E nessa semana nós vamos dar sequência ao estudo do átomo, né? Os átomos, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, são as partículas que constituem toda a matéria do universo. Então, todos os materiais, eles são formados por milhares de partículas bem minúsculas chamadas átomos, né? Ao longo do tempo, a ideia, né, de como seria a estrutura do átomo, ela foi mudando de acordo com as descobertas, né, feitas pelos cientistas. Um modelo de átomo nós chamamos de modelo atômico, né? E esse modelo é uma representação de como seria o átomo. Então, o modelo atômico utilizado hoje é o modelo que representa o átomo como com duas regiões, né? Então, é como se eu pegasse o átomo e dividisse ele em duas partes. Uma parte central e uma parte mais externa, tá? A parte central nós chamamos de núcleo e a parte externa nós chamamos de eletrosfera. Aqui eu tenho para vocês uma representação do modelo atômico que é utilizado atualmente, né? Esse modelo atômico, ele é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr, que foram dois pesquisadores, né, que estudando a estrutura atômica chegou a essa conclusão, tá bom? Então, no núcleo do átomo, que é aquela parte central do átomo, eu tenho a presença de duas partículas, né? Eu já falei para vocês que o átomo, ele é constituído por partículas chamadas partículas subatômicas. São 3 partículas subatômicas: prótons, elétrons e nêutrons. E essas partículas, elas ficam divididas nas regiões, melhor dizendo, do átomo. Então, na região central do átomo, que é o núcleo, eu tenho duas partículas, que é prótons e elétrons, ou melhor dizendo, que são os prótons e os elétrons. Então, o núcleo atômico, ele é constituído, né, como a parte central do átomo. Ele é bem compacto, maciço e muito denso, tá? Então, lá nós encontramos, melhor dizendo, os prótons, que são as partículas subatômicas que têm carga elétrica positiva, e nós encontramos também os nêutrons, que são as partículas, né, que têm carga elétrica neutra, ou seja, não tem carga elétrica. Já a outra região do átomo é a eletrosfera, tá? Essa região é a região onde as outras partículas do átomo, chamadas elétrons, ficam girando ao redor do núcleo. Então, eu tenho o átomo com duas regiões. Uma região central, chamada núcleo, tá? Essa região, ela é estável, então ela é como se fosse ficar separada. E uma região externa, chamada eletrosfera, que é uma região que fica circulando, girando em torno do núcleo. E na eletrosfera eu encontro as partículas subatômicas do átomo, chamadas elétrons, que são as partículas que têm carga elétrica negativa. Então, a estrutura do átomo, se a gente for pensar, ela é bem simples, né? Então, eu tenho uma parte central, chamada núcleo, onde eu tenho as partículas prótons e nêutrons, e uma parte externa, chamada eletrosfera, onde eu tenho os elétrons. É sempre bom lembrar que a eletrosfera, ela é atraída pelo núcleo. Por quê? Porque ela é negativa, o núcleo é positivo. Então, o positivo com o negativo se atrai. E é por isso que os elétrons ficam girando em torno do núcleo. Ou seja, os átomos, apesar do seu reduzido tamanho, né, hoje nós sabemos que ele é divisível, que pode se dividir o átomo, né? Isso tudo foi feito graças aos estudos, né, da estrutura atômica ao longo dos anos, né, para chegar a essa conclusão, a esse modelo atômico de hoje. Então, o átomo, ele é a menor parte da matéria, mas mesmo tão pequeno, ele ainda é constituído por outras partículas no seu interior, que nós chamamos de partículas subatômicas, que são prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo e elétrons presentes na eletrosfera do átomo, ok? Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência ao estudo do átomo, vai falar um pouquinho sobre elementos químicos, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima semana.
Espero que vocês estudem bastante e qualquer dúvida é só chamar lá no grupo do WhatsApp. Um grande abraço para vocês e até a próxima.